sentiram enganados, iludidos, frustrados. Frustrados, tendo suas expectativas frustradas porque não parecia que ele iria de fato destronar Roma. Então eles não estavam entendendo nada, como já repetimos muitas vezes em várias exposições aqui dentro do Evangelho de João, eles não estavam entendendo nada. E eu trouxe isso aqui porque, na verdade, agora Jesus, nesse momento de intimidade que eu relatei para os irmãos, esse momento de ceia, esse momento de janta, esse momento de bate-papo na mesa, ele vai fazer e falar algumas coisas, e como nós vamos perceber aqui, os discípulos também não estão entendendo nada. Os discípulos também não vão entender nada. E nós, lendo isso aqui, se nós não tivermos de fato olhos abertos pelo Espírito Santo, nós também não vamos entender. Nós também vamos olhar para ele, vamos até achar o discurso bonito, mas na prática não iremos praticar, porque no fundo não concordamos que há glória em se humilhar. No fundo nós não concordamos com isso, que há glória em se humilhar. Por isso que, para que de fato a gente aproveite bem João 13 aqui, depois 14, 15, 16, nós precisamos de olhos abertos. Então nós vamos ler o texto aqui agora, a gente vai começar uma leitura. Nós vamos ler o texto todo de João 13, juntos. Nós vamos orar para que o Espírito Santo de fato abra nossos olhos para perceber o invisível, entender aquilo que o Cristo queria falar com aquela situação e também aplicar na nossa vida. Então vamos começar a leitura, João 13 todo, a partir do versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. E chegou-se a Simão Pedro e lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. E disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas meus pés, mas também minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a Escritura: aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu garanto, quem receber aquele que eu enviar estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou:
digo que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para que esse discípulo, como a dizer, pergunte-lhe quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então, logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Meus filhinhos, eu vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem seguir-me. Correção, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro que, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Vamos orar. Pai Santo, obrigado pela tua palavra. Obrigado por nos dar essa perspectiva a respeito dessa noite tão incrível em que o seu Filho, aquele que é a sua expressão perfeita, se assentou com homens como nós e explicou de forma tão precisa o significado do seu ministério. Pai, que nós não perdamos a oportunidade de olhar para isso aqui e perceber quem o Senhor é. Senhor Jesus, que nós não percamos a oportunidade de olhar para isso e entender a natureza de quem você é. Abre nossos olhos, para que não sejamos como Judas, que não conseguia entender a magnitude do que estava à sua frente e trocou por 30 moedas de prata. Abre nossos olhos para que a gente não troque a oportunidade de aprendizado que temos aqui por qualquer outra distração e possamos ter atenção nesse momento, a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então nós vamos, eu quis ler tudo primeiro. A abordagem que eu vou usar hoje para a gente expor isso aqui não vai ser verso a verso. Eu quero passar com vocês pela perspectiva de Jesus aqui. Porque o capítulo é muito rico de perspectivas. Então eu quero focar primariamente na perspectiva de Jesus, naquilo que ele fez, naquilo que ele quis ensinar a partir do que aconteceu. E sobrando tempo no final, pode ser que a gente faça algumas considerações a respeito de Pedro, João e Judas. Mas meu foco principal aqui é que a gente entenda o coração do mestre naquele momento. Então, começando aqui, a primeira coisa que João relata, ali no versículo 1, é que um pouco antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. E tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus.
Então, ele começa essa introdução com essa frase bonita, né? Que Jesus amava os dele que estavam no mundo. E tendo-os amado, ele os amou até o fim. Essa frase, né? Em algumas traduções, ele os amou completamente. Ele os mostrou completamente o amor. Ele amou até as últimas medidas. Essa frase é uma introdução para tudo que vai acontecer aqui no restante do livro. Desde o lava-pés até a crucificação. É Jesus mostrando o que é amar. É Jesus mostrando o que é amar completamente. O que é amar até o fim. Amar até a última gota de sangue. E de fato é isso que ele fará, porque ele amará até o fim de sua vida. Nós veremos isso primeiro no símbolo do lava-pés e depois caminhando até a implicação prática mais alta do amor, a cruz. Mas não só isso, é Páscoa. É Páscoa. Chegou o momento da Páscoa dos judeus. E desde o início do livro, Jesus tem feito coisas na Páscoa e tem se revelado o Cordeiro da Páscoa. João, no começo do livro, nos aponta Jesus como o Cordeiro Pascual. Então, essa relação que João faz aqui agora, Jesus sabia que havia chegado a hora dele. E era Páscoa. Aquilo para qual João Batista já havia apontado no começo do livro, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro Pascual. A hora estava chegando, naquela Páscoa, daquilo se concluir da forma mais incrível possível. Na Páscoa, no começo do capítulo, Jesus falou sobre o templo ser destruído e reconstruído, referindo-se ao seu próprio corpo. Na Páscoa, Jesus, no período da Páscoa, faz a multiplicação de pães e peixes e alimenta as multidões e fala com elas a respeito de como, na verdade, ele era a refeição. Eles deviam comer do corpo e do sangue dele. E agora, nessa última Páscoa, ele está de volta a Jerusalém para, de fato, entregar o seu corpo para o banquete de muitos. E é interessante que João não descreve a refeição, a última ceia não é descrita aqui. Alguns comentaristas até vão numa perspectiva de dizer que isso aqui não foi a noite da última ceia, foi uma outra noite. Mas nós somos da perspectiva de que foi a noite da última ceia aqui também. Tem N motivos para isso. E João, ele não fala o que os outros evangelistas falaram a respeito da ceia, mas ele fala do lava-pés. Ele fala do discurso após a refeição, para nos mostrar o significado da ceia no seu aspecto mais profundo. O significado do que quer dizer partir o pão. O que quer dizer, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Porque nos outros evangelhos a gente tem Cristo falando, façam isso em memória de mim. Esse é meu corpo, partido por vós. E aqui nós temos João explicando o que é o fazer isso em memória de mim. Lavem os pés uns dos outros. Amem uns aos outros, como eu vos amei. Então João está concentrado no significado disso. E para mostrar o significado disso, Jesus então aqui vai entrar numa demonstração prática. Jesus sabendo, gente, esse versículo é muito precioso, versículo 3. Jesus sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder. Sabendo ele que ele estava revestido de toda a autoridade, que o Pai já tinha concedido a ele toda a autoridade, como ele fala em outros momentos, toda a autoridade me foi concedida. Sabendo disso, sabendo que ele viera de Deus e que ele voltaria para Deus, o que ele faz? Ele se levanta da mesa, ele tira a sua capa, ele coloca uma toalha na cintura, derrama água numa bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Vocês não veem um contraste muito grande nesse versículo? Jesus, sabendo que todas as coisas lhe tinham sido concedidas, que ele tinha todo o poder, ele se despe. Ele tira a sua capa, ele tira a sua roupa, ele vai para as suas roupas de baixo, ali não era bem roupas de baixo, mas era algo
que de fato não era comum de se mostrar a qualquer momento. Ele tira sua capa, se agacha para lavar pés. O poder se despe. Né? E, gente, a gente precisa entrar no contexto, para a gente entender a profundidade disso, a gente tem que entrar no contexto de uma refeição do primeiro século. Que é um contexto de pés substancialmente sujos. De pés muito sujos. Não havia estradas como temos hoje, né? As estradas eram de chão mesmo, a maioria. Os pés se sujavam de andar. As sandálias, era tipo uma sandália por pessoa, quando se tinha sandálias. Aqueles pés estavam muito sujos e era costumeiro. Os judeus tinham hábitos de higiene muito fortes e era costumeiro para os judeus lavarem mãos e pés antes de comerem. Em especial, uma outra coisa que a gente não costuma perceber, além do fato de que os pés estão muito sujos e de que lavar os pés é costumeiro, e ali ninguém tinha lavado, então imagina, os discípulos, se Jesus teve que lavar, ninguém tinha lavado. Sendo costumeiro, costumava ter uma bacia na porta da casa. E ninguém lavou os próprios pés. E naquela situação, a gente costuma imaginar Jesus sentado à mesa, igual na Santa Ceia, né? Leonardo DiCaprio. Igual no quadro. Mas não tinha cadeira naquela época, tá, gente? Não era comum sequer se comer sentado. Embora seja possível comer-se sentado, né, de pernas cruzadas, num travesseirinho, num ambiente sem cadeiras, não era aquilo que costumeiramente acontecia. O que costumeiramente acontecia, e eu infelizmente não tive tempo de preparar uma foto, né, é que deitava-se no chão, reclinado assim, sobre um dos lados do corpo, para comer. Então era assim que eles comiam em festas. Era assim que eles comiam principalmente. A mesa estava bem próxima ao chão e eles se reclinavam. E os pés, então, estavam onde? Expostos, à vista de todos. Então nós estamos falando de uma situação onde a mesa não encobre os pés, como é hoje em dia. Hoje em dia, se a gente se sente à mesa, se a gente se senta à mesa, ninguém está vendo o seu pé, nem o quanto ele está sujo. Mas numa situação daquela época, quer você se sente de pernas cruzadas ou da forma que era típica da época, os seus pés estão expostos. Então essa era a situação, esse era o cenário. E Jesus, nesse contraste incrível, né? Tendo certeza, o autor nos relata, tendo certeza de que ele vinha do Pai e havia de voltar para o Pai, tendo certeza de tudo que ele era, sabendo que ele era o Senhor do mundo, que toda a autoridade lhe pertencia e não a César. Sabendo disso, ou mais profundamente, como João coloca, justamente por saber disso, ele se despe e faz o trabalho do servo caseiro. Ele se despe e faz o trabalho do escravo daquele tempo ou do servo caseiro daquele tempo. Ele não achou grande coisa. A humildade não o faltou ali. Ele não achou que ele era grande demais para fazer uma tarefa comum, uma tarefa simples. Nós temos o Senhor do mundo, vestido de escravo, fazendo um trabalho de escravo. E o texto não nos apresenta isso como algo extraordinário. O texto não há aqui em João uma contração do tipo apesar. E Jesus, apesar de saber de tudo que o Pai tinha feito dele, que o Pai tinha dado toda a autoridade para ele, apesar da sua autoridade, Jesus fez isso. Não, isso é nós que colocamos. O texto, em algumas traduções, vai dizer que por isso Jesus fez o que fez. Justamente porque ele tinha total ciência do seu poder e autoridade. Não tinha qualquer dificuldade, qualquer obstrução em ele fazer aquela coisa. Justamente por ele ter certeza de que ele era Deus, de que ele vinha do Pai, de que ele era um com o Pai. Porque esse é o tipo de Deus esse é o tipo de Deus que Deus é. Um Deus que ama, um Deus que serve. É isso que naturalmente ele faz. E isso é impensável para a gente.
É impensável a ideia de que se nós tivéssemos todo o poder do mundo, nós usaríamos esse poder para lavar os pés uns dos outros. É impensável a ideia de que se nós pudéssemos ter todo o poder do mundo na mão, nós faríamos questão de vez em quando sermos serviçais. Porque sim, para ensinar algo, por amor, porque alguém precisava. Isso é impensável para a gente. Não entra na nossa cabeça um Deus que faz isso, mas Jesus era a imagem do Deus invisível. Por isso, o poder dessa série Ele Habitou Entre Nós é que nós estamos olhando para a única imagem aprovada de Deus. Então, se não entra na nossa cabeça um Deus que se agacha e lava pés, a imagem que nós temos de Deus está errada. Como falamos aqui alguns domingos atrás, se não entra na nossa cabeça um Deus que chora, a imagem que temos de Deus está errada. Se não entra na nossa cabeça, como foi falado domingo passado, um Deus que se perturba, a imagem que temos de Deus está errada, porque Ele é a imagem autorizada, Ele é a perfeita imagem de Deus. Sendo verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, Ele é a perfeita imagem de Deus. Na nossa cabeça tem que caber um Deus que limpa entre os dedos de pés imundos de pescadores. Porque esse é o Deus que de fato existe. Esse é justamente o Deus que nós temos. E é justamente por isso que nós somos naturalmente inimigos dele. Porque um Deus que faz isso nos irrita. Um Deus que usa o seu poder para servir e não para dominar sobre o mundo. E não para tomar o poder da mão de Roma, e não para resolver todos os problemas, mas um Deus que usa o seu poder naquela situação de opressão popular em massa, para dizer que era mais importante que eles aprendessem a lavar pés do que destronar Roma. Irritava Judas. O diabo já havia tentado a rejeitar aquilo. E, para ser sincero, nos irrita também. Quando a gente pensa que Deus tem todo o poder para resolver nossos problemas e todos os problemas do mundo, mas está pacientemente aguardando, porque para Ele é mais importante que a gente aprenda a lavar pé uns dos outros. Se a gente for sincero, nos irrita. Se a gente for sincero, nos incomoda. Nós somos naturalmente inimigos de Deus. E Pedro, que é nosso representante lá naquele local, ele tem coragem de expressar aquilo que provavelmente nós teríamos vontade de expressar e os outros discípulos também tiveram. Mas Pedro é mais impetuoso, então ele vai lá e fala: mestre, você vai lavar o meu pé? De forma alguma eu vou deixar o rei do mundo lavar o meu pé. Tá louco que eu vou fazer isso? De jeito nenhum. Gente, essa reação de Pedro é normal. Muitas vezes a gente olha para Pedro, nesse cenário, onde ele fala umas coisas que parece que ele não devia, porque Jesus vai lá e corrige ele, mas o que ele está falando é o que todo mundo queria falar. E é o que a gente naturalmente falaria. Inclusive, o sentimento de Pedro, em certa medida, o sentimento de Pedro de não querer deixar Jesus lavar o pé dele, está correto. Porque ninguém devia confortavelmente permitir que o rei do universo lave os seus pés. Achar isso normal seria realmente de um nível de arrogância e de soberba incrível. O sentimento está correto. Mas Pedro queria insistir, né? E aí Jesus vai lá e: você não vai ter parte comigo se não deixar. Porque independente do sentimento estar correto, da gente não querer que Deus tenha que limpar nossa sujeira, Ele precisa nos limpar. Nós precisamos ser limpos. Nossos pés estão sujos. Estamos sujos pelo pecado e precisamos ser limpos. E se nós não deixarmos que Ele nos limpe, que Ele tome o nosso lugar na cruz, que Ele lide com as consequências últimas da nossa maldade, se nós não deixarmos que Ele faça isso, Ele não tem como ter parte com Ele. Não dá para estar confortável com isso. Quem aqui olha para a imagem de que Cristo morreu na cruz do seu lugar e está perfeitamente confortável com isso, tem algo errado com você. Alguém tomou sua culpa, levou e você está só feliz. A gente está feliz, mas a gente também está em crise.
Porque olha o que o nosso pecado causou. Então esse sentimento, em certa medida, ele está certo. Mas nós precisamos permitir ser limpos por ele. E mais do que tudo, nós precisamos aprender com o exemplo dele. Porque ele fez isso. Nesse momento, a principal lição que ele quer dar não é a lição da purificação. Teve outros momentos para isso. Nesse momento, a principal lição que ele quer dar é a lição do serviço mútuo. A lição do servir uns aos outros. Nós precisamos aprender com o exemplo dele. Meus irmãos, quero compartilhar algo com vocês. Eu estava meio nervoso em relação a compartilhar essa palavra, porque esse, para mim, é um dos capítulos mais profundos, importantes do ministério de Jesus. O momento do ministério da bacia da toalha. É algo sobre o qual eu já li muito, já ouvi muito, e estava no meu coração assim. Meu Deus, o certo seria eu ter tirado umas 5 semanas para me preparar para esse sermão. E obviamente eu não tive esse tempo. Mas eu estava orando por isso ontem à noite, né? E algo me veio ao coração, né? Se a gente for simplificar o que aconteceu aqui, Jesus deixou um exemplo e uma ordem. É só isso. Se a gente tiver que sair daqui hoje com uma coisa só na cabeça, ele deixou para a gente um exemplo e uma ordem. Um exemplo. Ele se agachou, mesmo tendo todo o poder, mesmo sendo o único que poderia dizer para o Pai que ninguém pode forçá-lo a se agachar. Ele se agachou, pegou uma bacia, uma toalha e limpou entre os dedos de alguns pés sujos. E uma ordem: façam isso vocês também. Se eu não conseguir aqui fazer jus a tudo isso, se isso ficar no nosso coração, ele nos deixou um exemplo e uma ordem. É para ver, entender e obedecer. Por isso ele continua, quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus vestiu a capa e voltou ao seu lugar, e então perguntou: entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre, vocês me chamam de Senhor, e com razão, pois eu sou o mestre, eu sou o Senhor. Vocês estão certos em me chamar de mestre e Senhor. Pois bem, se eu, sendo mestre e Senhor, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, também eu faça. Então ele está deixando assim muito claro para a gente. Se é para ele, que é mestre, que é Senhor, ou como a nossa cristologia nos permite afirmar, que é Deus, consubstancial com o Pai, um só com o Pai. Se é para ele, é para todo mundo. Porque o enviado não é maior do que quem o enviou, porque o escravo não é maior que o seu mestre. Nós não somos maiores do que ele. Então, se é para ele, é para todo mundo. E ninguém vai ficar de fora disso. Jesus está começando ali o ministério da bacia da toalha. E esse é o seu modelo de liderança. Lembra? Sabendo que ele estava com ele todo o poder, sabendo que o Pai havia concedido todo o poder. Como ele opta por dar início ao seu reinado? Como ele opta por usar esse poder para servir? Ele estava iniciando ali o seu modelo de liderança, o seu jeito de ser rei. E é interessante, eu gosto de olhar para esse texto ao lado de um outro texto que eu já expus aqui, uma pregação chamada Eu Assumi Entre Vocês o Lugar do que Serve, o texto de Lucas, aonde na mesma refeição, no momento da Santa Ceia, Lucas relata uma coisa que eu imagino que veio junto com aquele momento, porque faria todo sentido. Jesus disse isso em Lucas 22, 25. Os reis das nações as dominam, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Vocês, porém, não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o menor, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Isso dizem as nações. Porém, eu digo a vocês, eu estou no meio de vocês como
como quem serve. Então Jesus está estabelecendo o seu jeito de ser rei. Os outros reis reinam na base do domínio, da violência, no poder. Eu reino me agachando e servindo. Eu estou no meio de vocês como que serve. E mais à frente, em Lucas, ele fala que ele entrega esse reino para eles. Está vendo como isso é similar ao que ele fez aqui em João? Ele lava os pés e ordena que eles assim o façam para serem reconhecidos como seus discípulos. Esse é o tipo de reino de Jesus. Um reino de serviço. Um reino onde ele assume, onde o rei assume no meio do povo o papel do primeiro a servir. Então Jesus inverte a pirâmide de poder das nações. Jesus inverte a pirâmide de poder onde o rei está em cima e o povo está embaixo. Ele transforma numa pirâmide invertida de serviço. Inclusive ele começa bem de baixo. Ele começa dos pés. E é interessante que naquela noite, todos tiveram os seus pés limpos, menos ele. Então, naquele jantar, provavelmente, porque o texto não é tão claro, ficou todo mundo de pé limpo. E ele ali no meio, de pé sujo. Porque ninguém lavou os seus pés. Até como sinal para a gente também do que vai acontecer na cruz, né? Ele, o alvo, nós salvos. Ele levando nossa sujeira, nós limpos. Então ele inicia. E eu gosto de pensar nisso como um esquema de pirâmide, só que invertido. Eu gosto de pensar nisso como um esquema de pirâmide imenso, o maior da história, o único que já funcionou. Literalmente o contrário do marketing multinível. Literalmente. Porque, gente, por que o marketing multinível uma hora acaba? Por que os esquemas de pirâmide dão errado? Né? Porque vai entrando gente de cima para baixo. Então alguém vai lá, coloca o dinheiro, aí outra pessoa vai lá e coloca dinheiro, aí mais 5 vão lá e colocam dinheiro, mais 10 vão lá e colocam dinheiro, mais 20 vão lá e colocam dinheiro. E aí quem está nos andares de cima está recebendo. E aí vai aumentando, a pirâmide vai aumentando. Até que chega um ponto que o dinheiro acaba, né? E todo mundo do andar de baixo, que é mais gente do que tem em todos os andares de cima, fica sem nada. E essa é a hora que um esquema de pirâmide acaba. Mas o que acontece quando o esquema de pirâmide invertida que Cristo montou? Ele serve 12 para que os 12 sirvam mais alguns, para que aqueles alguns sirvam mais alguns, para que aqueles alguns sirvam mais alguns. O que acontece quando esse esquema de pirâmide acaba? Todo mundo que tinha para ser servido foi servido, todo mundo que tinha para ser amado foi amado. Acontece que Jesus, com os seus pés sujos, alcançou o mundo inteiro. E fica só ele de pé sujo. Ele estava disposto a isso. Ele estava disposto a isso. Porque nós queremos garantir, e nós ficamos sem desculpas. Porque ninguém pode entrar na vida cristã e dizer que Deus ficou devendo. Porque você já começa na vida cristã com um saldo tão positivo que não importa o quanto você doe. Jesus fez mais por você do que você faria pelos outros. Então não importa o quanto você sirva, não importa o quanto você doe, não importa o quanto você ame, não importa quantas vezes você venda tudo que você tem e dê para os pobres e ganha de novo, e venda de novo, e ganha de novo, e venda de novo, você não vai conseguir bater o quanto Jesus doou. Porque ele era Deus e se doou por completo. Então o infinito se entregou de tudo. Então nós vamos estar com saldo sempre positivo. A nossa desculpa para não amar, porque a gente tem medo nas relações. A gente chega nas relações com a esposa, com os filhos, com os irmãos, com os amigos, com medo de entregar mais do que o outro vai entregar de volta. E a gente vai lá e entrega na medida daquilo que a gente acha que a gente pode receber. E se a gente não receber, a gente cobra. Mas Jesus resolveu esse problema. Porque agora eu posso entrar numa relação, não mais a partir da minha expectativa do que eu posso receber de você, mas a partir da minha certeza do que eu já recebi dele. Então não tem nada para exigir de você, eu só tenho que entregar. Eu só tenho que entregar. Porque eu já recebi tanto que não faz nem mais sentido eu esperar nada em troca. E agora, a partir desse cenário,
de completa satisfação, porque o próprio Deus se entregou por nós, porque o próprio Deus lavou os pés dos discípulos. Ele dá uma ordem a eles que ressoa até nós. Façam o que eu fiz. Um exemplo, uma ordem. Façam o que eu fiz. E agora onde fica a parte complicada disso aqui? Como que a gente obedece isso? E o texto explica, servindo uns aos outros. E aí, muitas pessoas querem fazer isso de várias formas, mas até nisso o nosso coração enganoso faz com que a gente pegue isso, esse ensino maravilhoso de Jesus, e use errado. Por isso eu separei um tempo para a gente pensar sobre como não fazer isso aqui. Até porque é muito interessante perceber que no mundo afora rolou alguns anos atrás, até rola até hoje em dia, mas bombou alguns anos atrás, um movimento de voltar a fazer lava-pés em retiros, em igrejas, em ambientes evangélicos, né? De lavar os pés uns dos outros. E é muito engraçado perceber, né, que nesse ambiente de lava-pés que se monta, costumeiramente, pelo menos nos que eu tive a oportunidade de estar presente, o líder é que tinha os pés lavados pelos irmãos. Vocês estão entendendo que tem uma coisa esquisita com isso? Porque Jesus fez o contrário, né? Ele que era o líder, ele que foi lá e lavou. Então é uma inversão completa, é muito esquisito isso. Não faz o menor sentido a gente organizar um lava-pés aqui para que o grosso dos irmãos lave o pé dos líderes. Porque isso é voltar a pirâmide para o jeito que ela já era antes. E não é essa a ideia de Cristo com o que ele está falando. Agora, Andrew Wright traz uma perspectiva interessante, que eu gosto de compartilhar aqui também, que ele participou de umas igrejas onde fazia-se o lava-pés do jeito, entre aspas, apropriado. Os líderes mais antigos lavavam os pés de todos os irmãos. Ele até achou uma experiência interessante, mas ele comenta uma coisa que precisa ser entendida para que a gente possa passar para as demais aplicações, ok? Mesmo se a gente organizar aqui um lava-pés, onde os líderes mais antigos lavarem os pés de vocês, ou aonde quem chegou na igreja mais antiga agora vai lavar o pé do mais novo, enfim, independente de como a gente organizar, nós vamos usar isso para nos orgulhar, porque nós estamos imitando Jesus. Jesus está imitando um escravo. A gente vai usar para se orgulhar porque a gente está imitando Jesus. Então acabou que o ritual do lava-pés em si ele ficou sobremaneira inapropriado. Não dá para a gente fazer ele de um jeito que o nosso coração orgulhoso não vai pegar para si, estou aqui imitando Jesus, estou fazendo o que ele mandou. Porque o que Jesus estava fazendo era justamente o que ninguém queria fazer. O que ninguém conseguiria se orgulhar de fazer. A tarefa do escravo. A tarefa do serviçal. A tarefa chata. Então, como nós obedecemos a ordem de Jesus? Não é recriando o lava-pés, mas sim servindo uns aos outros nas coisas chatas e corriqueiras do dia a dia. É imitando o escravo. O exemplo aqui é que Jesus estava imitando o serviçal. Ele estava imitando o escravo. E é claro que nós temos coisas grandes e importantes para fazer em nome de Jesus e nós não podemos deixar de fazê-las. Como, por exemplo, é muito fácil achar honroso estar aqui na frente pregando a palavra. Só que Deus também não permite que a gente pare de fazer isso, porque é honroso, porque é necessário que a palavra seja pregada. Mas nós não podemos deixar de fazer as coisas pequenas, chatas e corriqueiras. As coisas que nós, na nossa sociedade atual, onde nós não temos escravos, deixamos para qualquer um fazer menos a gente. Deixamos para alguém que a gente paga a fazer. Ou deixamos para aquele que não tem como dizer não para a gente, para o novato, para o calouro, para o empregado. São essas coisas que Jesus está dizendo que nós não podemos deixar de fazer. Ele imitou o exemplo do escravo. E até isso, mesmo fazendo isso, mesmo obedecendo a ordem de Jesus do jeito certo, o nosso coração orgulhoso vai tentar achar um jeito da gente tirar o orgulho daquilo e nós vamos ter que lidar com isso o resto da nossa vida. Mas obedecendo. Agora, é muito importante que a gente perceba uma coisa que, para mim,
é uma chave. Eu falei que a chave para a gente entender o exemplo de Jesus e obedecer à ordem é que ele imitou o escravo. Mas vamos ampliar um pouquinho essa chave. Nós não estamos falando de humilhação aqui. Porque lavar pé, hoje em dia, a gente olha para isso como algo humilhante. Ninguém faz ninguém lavar o pé de ninguém na nossa sociedade. Isso não é comum aqui. Então, quando a gente fala de lavar pé hoje em dia, imediatamente vem à nossa cabeça a imagem de algo humilhante. Algo que raramente alguém faz por alguém. Algo que se tivesse escravo mesmo, talvez um escravo faria. Mas não era isso, não. O ponto de Jesus, até porque naquela sociedade, lavar pés não era algo humilhante. Era algo de servo. Mas era algo corriqueiro. Onde você chegava, seu pé tinha que ser lavado. Seja por você mesmo, seja a esposa lavando o pé do marido, o marido lavando o pé da esposa, seja um servo da casa, numa casa que tem servo lavando o pé de todo mundo. É uma atividade corriqueira. É uma atividade que um servo esperava fazer. Tá vendo? Isso aqui é muito importante, para a gente não sair por aí buscando a oportunidade de se humilhar. É sair por aí buscando a oportunidade de servir nas coisas chatas, pequenas, sujas, corriqueiras do dia a dia. A questão é que Jesus está justamente nos chamando para servir uns aos outros no quê? Naquilo que nós queremos evitar. Basicamente é isso. Ele está nos chamando para servir uns aos outros justamente naquelas coisas que nós queremos evitar de fazer. Eu separei uma citação de N.T. Wright para a gente ler e fechar essa parte. Eu achei muito interessante essa citação. O líder verdadeiramente semelhante a Cristo, ele é conhecido pela naturalidade e a espontaneidade com que faz as coisas pequenas, chatas e sujas. As coisas que no mundo antigo os escravos fariam, mas que no nosso mundo nós sempre esperamos secretamente que alguém faça, para que não tenhamos que fazer, para que não tenhamos que desperdiçar o nosso tempo, nem precisamos nos humilhar. Ou seja, Jesus está nos chamando a servir uns aos outros, nas coisas que secretamente a gente está sempre deixando para o próximo fazer. Aquela louça que a gente vai empurrando ali até que alguém toma vergonha ali de levantar e lavar. Sabe? É sobre isso. Aquelas pequenas coisas que acontecem no dia a dia de uma casa familiar, onde um vai empurrando para o outro. Na verdade, Jesus está nos chamando para servir em tudo. Ele está nos chamando para não deixar passar a oportunidade de servir nunca. Nem nas coisas grandes, nem nas coisas pequenas e corriqueiras. Jesus está nos chamando a assumir a responsabilidade uns pelos outros. E o desafio que o lava-pés nos impõe é muito maior do que simplesmente escolher um momento de um dia ou de outro dia, ou uma vez por semana, para servir alguém nas coisas corriqueiras. O desafio que o lava-pés nos impõe é ter isso como estilo de vida. É o desafio que Cristo vai colocar para Pedro no fim do Evangelho de João. Me siga. Aquilo que Pedro não vai conseguir fazer no fim do capítulo. Me siga até a cruz. Me siga até a sua morte. Tenha uma vida inteira entregue ao serviço a Deus e ao mundo. Esse é o desafio que o lava-pés nos impõe. Uma vida inteira onde a gente olha para serviço e acha isso bom. A gente olha para serviço e não acha isso algo que está aquém da gente. A gente olha para serviço e acha a ideia de ter a oportunidade de servir mais pessoas gloriosa e não ruim. Jesus está nos chamando a esse ato de humildade. Quando a gente fala que Jesus te humilhou, nós não estamos falando sobre ele ser humilhado por alguém. Nós estamos falando sobre ele se mostrar humilde. E o que é se mostrar humilde? É não ter qualquer tarefa como grande demais que eu não possa fazer. É não ter qualquer coisa que está à frente de nós, na vida uns com os outros, que nós olhamos como isso aí não é para mim. Isso aí não é para mim, não. Ah, isso aí é outro irmão que se resolve com isso. Isso aqui, não, isso eu não dou conta, não. Isso é aceitar
a humilhação que Cristo propõe. Ser humilde. Não ter nada como grande demais que eu não possa fazer. Uma vida de serviço completo. E, finalizando, então, ele dá essa ordem aos discípulos e ele completa isso, dizendo uma coisa que é, no mínimo, esquisita pra gente, ali no versículo 17. Então, agora que vocês ouviram isso que eu falei, se vocês fizerem isso, vocês serão felizes. Quem achou que é feliz aqui, nessa noção? Quem de fato conseguiu olhar? Se você conseguiu olhar, graças a Deus, o Espírito Santo já está te transformando. Mas antes dele chegar no nosso coração, a gente não ia olhar para isso e ficar feliz. A gente olhar para isso e achar que isso quer dizer tudo, menos felicidade. Mas com o Espírito Santo dentro de nós, ele vai nos transformando e a gente olha para essa possibilidade do Mestre, o Senhor do Universo, nos ordenar que tem uma vida inteira de serviço uns aos outros, não se esquivando das coisas pequenas, chatas e sujas. E a gente olha para isso e chama isso, sabe de quê? Bênção. Bem-aventurados. É engraçado isso, né? Porque o nome da minha filha, que está vindo aí, em novembro ela chega, é Beatriz, né? E Beatriz vem de Beata, que vem de bem-aventurada, que é o termo usado ali na parte do Sermão da Montanha, que chamada de as Beatitudes, né? Bem-aventurados, é isso, beato, bem-aventurado, abençoado, feliz. Enfim, e eu estava refletindo muito sobre isso por causa desse nome que a gente deu para ela, né? E o Novo Testamento, ele meio que estraga esse negócio do bem-aventurado para quem não é crente, né? Porque no Antigo Testamento, né, bem-aventurado, você pega muito uma perspectiva de vitória em guerra, né? Porque o povo vivia muito em guerra, né? Então, ser bem-aventurado tinha muito essa perspectiva vitoriosa. Aí vem Cristo, no Novo Testamento, com um negócio de bem-aventurado é pobre de espírito. Bem-aventurado é quem tem fome e sede de justiça. Bem-aventurado é quem chora. Bem-aventurado quem lava pé um dos outros. Isso é Cristo definindo o que é ser abençoado. Uma vida abençoada, uma vida feliz. Cristo precisa mudar, gente, a forma que a gente percebe as coisas. Todo o Evangelho de João serve para a gente mudar a nossa percepção. É uma nova vida que ele propõe, mas nossa percepção vem de outro ângulo. Muda completamente. Se eu me relaciono com você a partir da perspectiva do que eu posso receber, como eu tinha falado agora há pouco, é uma boa notícia isso? Não. Jesus está me desafiando a sempre tentar entregar mais do que você. Jesus está me desafiando a sempre tentar fazer mais do que é possível que eu receba. Agora, quando eu olho para isso numa perspectiva de tudo que Jesus já fez por mim, e da certeza que eu tenho de quem Ele me fez, de quem eu sou, e do amor que Ele tem por mim, então isso é uma ótima notícia. Agora eu estou completo, agora não me falta nada, agora dentro de mim saem rios de águas vivas que transbordam, que fluem, como Ele fala para a mulher samaritana. Gente, vamos continuar aqui para a gente tentar terminar. Olha a boa notícia. Isso é ser abençoado e isso é ser feliz. E eu imagino perfeitamente que Judas se irou bastante com tudo isso. Então, frente àquela manifestação profunda de amor, frente àquela parábola prática sendo aplicada ali, frente à manifestação mais profunda que os discípulos tinham recebido do que é amor, do que é amar, do que eles tinham para fazer. O bem, a luz estava manifesta ali, talvez como nunca antes. Talvez isso nunca foi tão claro para aqueles discípulos como naquele momento. O amor estava manifesto ali, o bem estava manifesto ali, a luz estava manifesta ali. E o mal espreitava, prestes a invadir Judas. E Jesus sabia daquilo. Então, como bom professor, Jesus comunica a seus discípulos disso, para que eles não sejam surpreendidos nem achem que ele foi. Havia ali na mesa alguém que provavelmente desprezava as palavras de Jesus, porque ele era ladrão. Então, se ele chegava à prática de roubar, e muitos de nós temos a cosmovisão egoísta do ladrão, mas a gente não rouba. Então, se Judas chegava à prática de fato de roubar, é certo que ele tinha toda a cosmovisão de ladrão. Então, para ele aquilo era absurdo. Como assim dar, entregar? O negócio dele era tirar. E ele queria que Jesus tirasse dos romanos e desse para eles. Então, para Judas, aquela situação devia ser ridícula, revoltante. Provavelmente dentro do seu coração ele estava rejeitando veementemente o que isso estava ensinando. Até porque o texto fala que o diabo já havia o tentado. E a narrativa dá a entender que ele só sai para finalizar. Então estava tudo preparado.
Judas já tinha arrumado todo o esquema para entregar Jesus para a morte. Ele só vai sair daqui a pouco para entregar. O coração dele já estava definido. Essa cena que vai acontecer agora, né, Jesus dando um bocado molhado para Judas, ele vai sair para fazer o que ele tem que fazer, é uma cena que eu vou admitir para vocês que eu já tive muita dificuldade de entender ela. Então eu vou compartilhar com vocês rapidinho umas dificuldades que eu já tinha aqui. Primeiro porque, se a gente lê muito depressa, dá a impressão... Foi lá. Primeiro, se a gente for muito depressa, dá a impressão que Jesus está provocando Judas. Que ele está falando em público que ele vai trair ele. Mas não é isso que aconteceu, é porque a gente tem que ler com bastante carinho para perceber. Que no final, o texto relata que os discípulos não entenderam que Judas ia trair. Pelo contrário, Judas sai dali e os discípulos estão achando que ele foi fazer algo que Cristo mandou. Dar um dinheiro para os pobres, comprar alguma coisa. Entendeu? Então, eles estão ali, no momento nenhum eles perceberam que Jesus estava provocando. Jesus não estava provocando. Jesus estava chamando a situação à frente, justamente para mostrar para eles e para Judas que ele sabia o que estava no coração dele. Aquilo pode ser visto até como uma oportunidade de arrependimento para Judas. Embora Jesus sabia que ele não fosse se arrepender, mas ele deu a oportunidade mesmo assim. Ele tratou como amigo. E esse é o ponto que a gente não entende do texto, porque a gente não entende esse negócio do bocado molhado. Jesus estava tratando Judas como um amigo. Vamos explicar isso aqui melhor. Primeira coisa que a gente tem que perceber é que o discípulo amado está do lado de Jesus. Algumas traduções vão falar que ele está repousado no peito dele. Né? Aí a gente imagina igual também na Santa Ceia, da Virgem, ele deitado aqui no peito de Jesus. Novamente, gente, eles não estavam sentados. Eles estavam inclinados assim no chão. Então esse ao peito de Jesus quer dizer que ele era o cara do lado. O Jesus estava inclinado aqui e ele estava inclinado aqui, perto do peito de Jesus. Então o texto está dizendo isso. Que ele estava ali do lado. Ele era o mais próximo naquele momento. E aí os discípulos ficam curiosos, os outros evangelhos relatam que quando Jesus fala, um de vocês vai me trair, eles começam a perguntar. Eles começam a perguntar um para o outro. E aí? Quem é? Sou eu? Sou eu? Sou eu? E Pedro, mais esperto, Pedro faz um sinal assim. Pedro faz um sinal para João assim. Ó. Então, João fala, provavelmente sussurrando com Jesus. Senhor, quem é? E Jesus, na sua relação especial com o discípulo amado, de fato conta para João, mas só para João. Por isso que quando Judas pega o bocado molhado e vai embora, ninguém percebeu que ele era o traidor. Então isso é um detalhe do texto que se a gente não percebe, parece que Jesus humilhou Judas ali em público. Não. Só João ouviu ele falando ali. Aquele que eu der o bocado molhado aqui agora. E o tal do bocado molhado, na verdade, é uma prática comum para mostrar amizade para uma pessoa no Antigo Oriente. O Shed fala que até hoje, no comentário dele, aí eu não sei, mas no Antigo Oriente, que eu pegar algo do meu prato e dar para você é um símbolo fortíssimo de amizade. É uma oferta é tipo Jesus pegando do prato dele e dando para Judas. E esse negócio do molhado? Ele molhou, gente, não foi em água. Provavelmente foi em algum molho da refeição ali. Então é tipo pegar uma torrada, hoje em dia, nos nossos tempos, botar um caldozinho em cima e entregar para o seu amigo comer. Olha que fofo. Jesus preparou e deu. É uma oferta de amizade. É uma oferta de amizade. E Judas recebe aquela oferta de amizade. E mais tarde, Judas vai trair Jesus com uma oferta de amizade. Um beijo. Então Jesus está dando uma oportunidade ali para... Gente, Jesus sabia que Judas não ia voltar atrás. Mas aquilo não deixa de ser uma oportunidade. Para que Judas não pudesse reclamar. Até o último instante, Jesus o tratou como amigo. Ele só revelou a informação para João ali. Por isso que nenhum outro evangelho relata dessa forma. Né? João relata porque ele ouviu ali, do ladinho de Jesus. Então, Judas sai. Judas escolhe
E é interessante, gente, como o texto relata, ao botar na boca aquilo que Jesus preparou para ele, aquela comidinha que Jesus preparou para ele ali, bocado molhado, ao colocar na boca, Satanás entra nele. Ao receber aquela oferta de amizade. É como se aquilo despertasse talvez uma ira em Judas. Não aguento mais esse cara. Aí a gente não sabe. Na verdade, a maior parte dos comentaristas vai concordar que quando fala que Satanás entrou em Judas, aqui não é uma possessão, como nós vemos outras possessões no meio dos evangelhos. E sim, muito mais uma coisa, como foi quando ele fala com Pedro, afasta-se de mim, Satanás. Naquele momento, Judas estava encarnando o espírito do acusador. Satanás quer dizer acusador. E ele se levanta dali para fazer uma acusação contra Cristo, para entregá-lo àqueles que estavam acusando, e entregá-lo para a morte. Então, Satanás é acusador e adversário. Então, ele, naquele momento, a influência de Satanás o cerca por completo. E ele vai lá e finaliza aquilo que ele já tinha maquinado. Como nós veremos nas cenas dos próximos capítulos, né? Bom, estamos nos aproximando aqui do fim do capítulo, depois daquela saída de Judas, onde ninguém entende nada, como a gente já colocou aqui, rola esse momento final do capítulo. Eu vou passar por ele muito rápido, tá? Inclusive, a gente já tem aqui na Família Betânia uma exposição completa dessa parte, e que é a parte onde Jesus vai falar a respeito do novo mandamento. A gente tem uma pregação chamada Um Novo Mandamento, onde a gente entrou profundamente aí nessa questão do novo mandamento, da lei de Cristo, do que isso significa. Então a gente vai passar rápido por isso, até porque o capítulo 14 e 15 vai voltar de novo no mandamento de amar uns aos outros. E também a gente já usou bastante tempo aqui. Mas enfim, a gente tem que perceber uma coisa aqui. A maior imagem do bem se manifestou, o mal também se manifestou, e tudo se concluiu para que a hora chegasse. Judas saiu dali para entregar Jesus de vez. Naquela mesma noite, após o fim do discurso, vai parecer que não, porque vai ter muito capítulo ainda. É o maior discurso de Jesus, começa agora. Ele vai começar a falar o seu discurso de despedida. Ele vai falar agora no capítulo 13, 14, 15, 16, orar no 17, e no 18 à noite continua. Mas Judas já foi cavar a cova dele. Já foi lá preparar a parte final da maquinação. Jesus sabe disso. Jesus sabe que a hora dele se aproxima. Que a hora dele ser glorificado se aproxima. Ele sabe tudo que ele vai sofrer. Ele sabe tudo que está para acontecer. Ele sabe que o que ele vai passar agora na cruz é muito maior do que a humilhação do lava-pés. Ele sabe que o que ele vai passar ali na cruz é muito pior, tanto no sentido da carne, da dor, quanto no sentido da separação do Pai que ele vai experimentar pela primeira vez e perturba a sua alma. Mas ele chama isso, sabe de quê? Glorificação. Quem chamaria isso aqui de glorificação, gente? Ele sabe que é a vitória dele que está para acontecer na cruz. Enquanto ele se entrega completamente pelo amor. Ele vai começar então a falar desse amor. Desse amor que o levará à glorificação, que o levará à cruz, que ele demonstrou no lava-pés. Ele vai começar a falar desse amor com toda a intensidade. E o resumo desse ensino está no novo mandamento que ele deixa. Eu vos deixo um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Com esse amor que eu coloquei aqui, vocês devem amar uns aos outros. Ele está ressignificando todos os mandamentos a respeito de amor da lei judaica, que ele já tinha falado que era um resumo de toda a lei. Lembra? Jesus já tinha falado que o resumo de toda a lei era amar ao Pai acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E agora ele está traduzindo isso do jeito dele. Ele está ressignificando isso nele mesmo. Agora não sobra mais dúvida, não sobra mais uma questão, mas como será que eu vou amar? É como eu quero ser amado, mas eu não quero isso aqui. Não sobra mais uma discussão
desculpa para que nós não obedeçamos é como ele amou. Não é de qualquer jeito, ele traduziu, ele mostrou em toda a sua vida, ele mostrou no lava-pés, e ele está prestes a mostrar na cruz. Não resta escapatória. Nós entendemos que o tipo de amor que Deus pede é até o fim, é até a última gota de sangue, não há desculpas para nós. É como ele amou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o padrão de amor do reino, não é a regra de ouro da ética, que é não faça com o próximo aquilo que você não gostaria que fizessem com você, não é meramente a lei dos judeus, ame como gostaria de ser amado, é como Jesus amou. Nós não temos desculpa, porque nós também fomos amados por esse amor. E é com isso que ele nos deixa, prestes a se entregar na cruz por todos. E é esse tipo de amor que a igreja é chamada. E é assim que a gente finaliza hoje, porque o lava-pés foi basicamente uma explicação do que é isso, o que é esse tipo de amor. E é esse tipo de amor que a igreja é chamada, um tipo de amor que distingue a igreja, sem o qual a igreja não será reconhecida. E nós vemos isso na sociedade. A igreja não é reconhecida como a divina de Deus. A igreja não é reconhecida como a divina de Jesus, quando ela não demonstra esse tipo de amor. Então, infelizmente, costumeiramente, as instituições evangélicas não são reconhecidas como a igreja de Jesus. E é esse tipo de desafio que nós temos pela frente. Um amor que se manifesta numa vida crucificada, vivida não só para você, mas vivida por todos, vivida para todos, para a glória de Cristo, para o bem do mundo. É isso que ele nos chama. E como nós vamos responder a isso? Eu tinha tentado fazer uma sessão de aplicação aqui, mas eu queria fazer uma coisa um pouquinho diferente hoje. Eu queria que você fechasse seus olhos um pouquinho. Porque a verdade é que as tarefas corriqueiras da vida, que é o que Jesus está dizendo que a gente não pule, que a gente não perca, elas são diferentes para cada um de nós. As oportunidades de amar, as oportunidades de servir, os pés que temos que lavar, as louças que temos que lavar, os pratos que temos que servir, as filas que temos que esperar, são diferentes para cada um de nós. Isso não quer dizer que essa palavra foi só teórica, então para que essa palavra seja prática, eu queria orar aqui agora, pedir que o Espírito Santo mostrasse a cada um de nós todas as oportunidades de amar, todas as oportunidades de servir, que nós não podemos perder em nossas vidas. Ore você um pouco por isso, e eu vou orar encerrando essa pregação. Pai Santo, nós precisamos de olhos abertos. Como somos cegos, como nós fingimos não ver todas as oportunidades de amor que nós pulamos. Abre nossos olhos, Senhor. Abre nossos olhos para que nós possamos ver nesse exemplo de Jesus beleza, bênção, felicidade, bem-aventurança numa vida de serviço, uma vida de choro por justiça frente a um mundo tão injusto. Abre nossos olhos para que a gente perceba nosso Deus, quem Ele é, como Ele se sente. Nós possamos nos sentir como Ele se sente frente às pessoas. Mostra para cada um de nós aqui todas as oportunidades de amar, de servir que nós temos pulado, deixado passar, empurrado para o próximo, esperado que algum contratado faça. Ah, Pai, dos carrinhos do supermercado que nós não levamos até o lugar, até a forma que tratamos nossos filhos e esposas em casa, Pai, abre nossos olhos. Nós precisamos desesperadamente de olhos abertos
para não continuarmos a perpetuar o mal do mundo, mas sim sermos exemplos do seu amor. Distintos do mundo. Incompatíveis com o mundo, porque ninguém mais ama desse jeito. Nós pedimos por olhos abertos, Pai. Nos envie para mais uma semana, adorando ao Senhor de forma espalhada em toda a cidade. Com olhos abertos para servir e amar como o Senhor Jesus nos ensinou. Em nome de Jesus. Amém. Vou beber agora.